sou a Lívia, sou lá do Rio, da agência Barão de Mesquita, sou técnica bancária. Vou te dando uma olhada aqui. Todos vocês sabem que a gente trabalha numa empresa com quase 90 mil empregados, mais de 4 mil agências, eu não sei o número certo, e uma infinidade de setores aí, de diversas áreas. É uma empresa cheia de oportunidades. Agora, eu não sei se vocês sabem que nesse momento pode ter uma vaga na sua diretoria ou na sua, e que eu posso ser perfeita para essa vaga, ter todas as competências para ela, todos os requisitos, e vocês não vão nem saber que eu existo, que eu não posso ir para ela. Eu não posso nem fazer o PSI para ela, mesmo que eu tenha MIP cadastrada para ela e mesmo que eu sonhe com essa vaga desde sempre. Hoje tem um sinal vermelho na minha unidade que me impede de ir para lá. E isso não é só na minha unidade, está acontecendo com várias unidades, com vários setores. E eu não posso fazer nada para mudar essa regra. Não é uma regra que eu, como funcionária, com meu desempenho, posso mudar. E aí a gente olha o normativo RH 040, que é o que rege, né, os normativos que regem a gente. O RH 040 é o que rege o PSI. E ele fala... O objetivo do RH 040 é atrair e selecionar empregados potencialmente qualificados e com as competências necessárias para atuação em processos de trabalho executados pela Caixa, propiciando o desenvolvimento da carreira profissional. E aí tem alguma coisa estranha, alguma coisa que não bate. Como é que pode um normativo com um objetivo tão inspirador, que é desenvolver minha carreira, ter uma regra, ter uns apensados que vêm com regras onde eu não posso fazer nada para mudar? No meu caso, eu trabalho numa agência hoje que tem menos de 20 empregados. Então, eu nunca vou poder ir para a área meio. Nunca. A palavra é essa mesmo. Pelas regras que estão lá hoje, eu nunca vou poder ir para a área meio. Pelas regras atuais, que eu só posso ficar na própria rede. Eu fui gerente, eu estou citando o meu caso específico, mas eu não estarei aqui para falar só do meu caso, está mexendo com várias pessoas. Eu só posso me mover pela própria rede. Eu hoje tenho vontade de seguir na área de habitação, na área meio, e eu não posso. Parecem duas empresas diferentes. Desde que eu entrei na Caixa se fala que a área meio é uma empresa e a agência é outra. E eu não queria acreditar nisso e hoje parece que é. As regras que estão no apensado C do RH 040 hoje, elas impedem até vocês, assim, se for olhar... Estão impedindo várias unidades. Eu entendo que a gente trabalha numa empresa pública, que hoje talvez a escassez de pessoal, muito provavelmente da rede, deve ter dado origem a essas regras. Só que o mercado hoje fala em realocação profissional. E nos 17 anos que eu tenho de Caixa, eu encontrei muita gente, eu trabalhei em várias agências, eu sempre fui da rede, e tem muita gente que ama muito a Caixa e que gostaria de estar hoje em outra posição, em outro lugar, dentro da própria empresa. E eu acho que quando a gente fala em meritocracia, em competência, a gente precisa ter isso na prática. Eu queria muito poder ter alguma solução pronta e imediata. Quando a gente recebeu a notícia que a gente teria que fazer um pitch, no pitch normalmente você vem com uma solução, como os outros colegas estão vindo com soluções prontas. Eu não tenho solução para isso, né? Isso é algo que a gente precisa ver em conjunto. É um problema estrutural numa empresa grande como essa e pública. Mas eu tenho certeza, assim, que pessoas trabalhando nas áreas que gostam, numa empresa que tem oportunidade, que tem vagas, tem PSIs abertos. E aí, na hora que eu falo trabalhando nas áreas que gostam, eu aproveito para falar também do BIM, da possibilidade também de se trabalhar mais próximo das suas residências, porque também o BIM não é algo que acontece na prática, as negociações não acontecem, mesmo que você tenha a intenção lá cadastrada. As pessoas trabalhando nas áreas que gostam, mais perto de casa, elas são mais felizes, elas rendem mais, elas produzem mais, elas dão mais lucro, elas economizam dinheiro da Caixa, ajudam o planeta, têm mais qualidade de vida, ficam menos doentes, faltam menos, saem menos de licença. E sabe aquela vaga que tem lá na diretoria de vocês? Eu quero ela, eu quero poder participar do PSI para ela. E eu quero também poder, se precisar, estar no time que vai junto pensar em alguma solução que eu gostaria de ver
eu e meus colegas tendo oportunidades iguais, assim, ou a oportunidade de poder transitar dentro da empresa. Afinal, nós somos o ativo mais precioso dessa empresa, né? As pessoas são o ativo mais precioso da empresa. É isso, gente. Lívia, super acolho tudo que você trouxe e a sua emoção junto, tá? Então eu só quero trazer para você, primeiro assim, que esse assunto a gente pensa todos os dias nele. Diariamente a gente procura alternativas para qualificar esse processo. Então essa alternativa que a gente viu em trabalhar com o movimento das agências em 5% só dela, e que aí de fato a sua unidade você nunca conseguiria viabilizar esse movimento, foi alguma coisa frente ao nada. Que a gente passou 3 anos trabalhando com as portas fechadas. Por quê? Porque as agências precisavam funcionar, a gente não pode deixar comprometido o atendimento à sociedade, e ao mesmo tempo a gente queria trazer esse oxigênio com atração de talentos, com possibilidade de olhar as competências dessas pessoas e poder fazer algum movimento. Então, para você ter uma ideia, a gente começou a trabalhar em junho de 2018 com essa proposta, e a gente já movimentou 1.500 empregados, e antes a gente tinha 0 entre as vice-presidências. Então, a minha primeira pergunta já foi o fechamento da tua apresentação, que era: você vislumbra, vivendo na prática, alguma solução, alguma ideia que a gente possa trazer para a prancheta, para vislumbrar outras possibilidades? E aí, assim, você não precisa me responder agora, até porque você disse eu não tenho uma solução, mas eu vou te convidar, assim, a pensar com a gente, a poder estar no nosso grupo, que trata várias alternativas, porque tudo que a gente pensa hoje é para 85 mil empregados. E quando a gente fala de meritocracia, a gente precisa ter alguns critérios mínimos que possam chegar com clareza para todos. E não dá para que a gente pince situações a não ser por outros processos, como por exemplo o visto caixa, que esse a gente quebra regra, é uma identificação de talentos com colegas que têm capacidades diferenciadas e conhecimentos mais específicos para somar a estratégia da empresa. Sim. Mas assim, vou te convidar para vir pensar com a gente, vou pegar tua referência, e o nosso objetivo é qualificar cada vez mais esse processo de fato. Claro. Tá bom? Assim, a coisa que eu penso mais de imediato, assim, é tentar romper essa barreira de entre vice-presidências. Porque, assim, o funcionário da rede está preso na rede. Eu fui gerente durante um tempão, fiz uma opção pessoal de não querer ser mais, de hoje querer a carreira de outra forma dentro da empresa. E do jeito que tá, claro que eu posso me movimentar, eu posso querer ser gerente de novo hoje, mas eu tô presa dentro da rede. Então, realmente, a gente criou uma barreira aqui. São 2 empresas. Na realidade, eu só posso ir para a gigante. Na realidade, assim, a ideia de ser preso na rede é algo que, assim, primeiro a gente precisa gostar muito da rede. A rede é o nosso fim, é onde a gente faz o negócio, é onde a gente atende a sociedade, mas eu super entendo o seu olhar enquanto empregado caixa e dizer: eu queria ter livre movimentação, né? A questão é, qualquer desenho que a gente pense, a gente não pode comprometer o atendimento na rede. Então, por exemplo, fechar algumas agências e redistribuir esses empregados é algo que está na ponta da lança, porque não dá para ser um problema da seleção. A seleção, na realidade, ela precisa estar consolidada com todos os movimentos estratégicos da organização. Então, um ponto que a gente enxerga enquanto estratégia da empresa é que precisamos fechar algumas agências e olhando a eficiência e olhando a rentabilidade, para que a gente possa, sim, ter mais fluxo de reposicionamento dessas pessoas e, com isso, a gente tirar, né, qualquer muro, como você colocou, que venha a existir entre as vice-presidências. Mas eu não consigo fazer isso isoladamente, porque senão, de fato, eu vou comprometer o atendimento à sociedade. Sim. Posso fazer um comentário complementar? E aí, super reconhecendo todo o avanço da
da área de pessoas e aí as agruras da rede, mas eu acho que você é a parte fundamental da mudança, sim. Eu acho que para você voltar para casa muito tranquilo. Você trouxe o fundamental para a mudança, que é a inquietação. Provavelmente, você falou isso várias vezes, isso não deve ser um sentimento seu apenas. E se ele é um sentimento coletivo, ele é de responsabilidade de todos nós, especialmente da VIPS, e precisa sim, a Auricélia e o pessoal dela ter observado isso. Os avanços no modelo é responsabilidade dos inquietos, todos nós empregados, mas sobretudo a responsabilidade de entrega é da área de pessoas, e eu acho que a gente está avançando nisso. Presidente, esse evento aqui é um reconhecimento do presidente, que ele quer que se observe isso. Então, o seu feedback é sim quase que uma ordem de comando para a gente olhar para essas regras de seleção, de recrutamento, como sempre já vem sendo olhado pela equipe da Auricélia, mas com a perspectiva de romper ainda mais e fazer uma disrupção nessas travas de recrutamento. Sobretudo, porque em que pese todas as amarras institucionais de qualquer mercado, o fundamento original é o mesmo. Eu preciso ter as melhores pessoas nos melhores lugares. E para recrutar essas melhores pessoas, não interessa se ela entrou ontem, hoje ou há 100 anos atrás. Se ela é a melhor, o processo de recrutamento tem que captar essas pessoas. Que já faz, como a Auricélia vem falando, já vem avançando, ótima iniciativa. E talvez a gente possa, aí com a sua contribuição e os demais, eu voltei para a Caixa agora, mas já vi que isso tem uma ressonância enorme, essa preocupação. E acho que é uma coisa que a gente tem que sentar assim para observar e dentro dessa discussão achar uma solução de melhoria ainda. Porque ainda há muito espaço, com certeza, na realidade, né? E reconhecendo todos os avanços, né? Claro. PSI, esses últimos 3 anos, avançamos muito. Mas nós temos que ter em mente que o empregado que entrou hoje na empresa, se ele é o melhor cara para ser presidente, diretor, vice-presidente, superintendente, o processo de recrutamento tem que buscar essa pessoa. Eu não posso ter um cara doutorado, mestrado, experimentado de mercado, resolveu ir para a Caixa, entrou hoje e a Caixa tem carência disso, e o meu processo, embora tenha avançado bastante, ele não reconhecer isso. Ele precisa ter caminhos para isso. E aí, todas essas questões que você tem trazido, é o desafio. Desafio que, todos os dias, voltei, tem 2 meses, mas todo dia era numa sala ali, trabalhando, recrutamento, seleção e tal. Então, estamos com a pessoa aqui que realmente pode ajudar muito. Mas eu queria, assim, primeiro, valorizar muito o que você falou aqui, tanto pela emoção como a entrega. Você é a solução para isso. A solução aqui, e entenda que nós todos aqui não somos refratários em nada ao que você está falando. Nós somos responsáveis por achar o caminho, sim, junto com você para melhorar isso. E aqui, lógico, a sua madrinha é a melhor pessoa do mundo para isso. Que bom, super acolho. Tá ótimo. Obrigado. Só corroborar uma coisa também, né, no caso, nós temos aqui nessa mesa, o Bruno está aqui, nós temos aqui o Carlos Alberto e o Bruno, são 2 pessoas que estavam, eu entrevistei anteontem, o banco de diretores do conglomerado da Caixa. São gerentes regionais, a gente gerente geral, a gente entrevistou, a gente executivo. Eu queria corroborar muito isso que o Dr. Carlos está dizendo, que é uma marca muito boa que essa gestão está fazendo. Nós temos que ser capazes de achar os talentos que estão empregados. E eu corroboro muito o que você está falando. Às vezes a gente cria regra que esconde esses talentos. Né? Assim, nós só entrevistamos gerentes regionais, gerentes gerais nesse banco de diretor para conglomerado porque nós mudamos a regra. Se não tivéssemos mudado a regra, não teríamos achado. Então, assim, eu corroboro muito isso que você está falando. Eu acho que, concordo com o caso assim, com a Aurina, nós temos esse comando, a gente tem que achar um jeito. Acredito que a gente tem que vencer uma coisa na rede, na Caixa, que é castigo lá na rede. A gente não faz ainda mudanças de processos basilares que deem condições para as pessoas na rede. Assim, eu olho como gestora, às vezes é um absurdo. Você procura uma secretária, você não pode vir. Não pode vir na rede. Tem áreas aqui que ficam meses sem secretária que não pode. Eu estou falando, mas eu não tenho jeitinho. É só mesmo para corroborar o seu ponto. Acho que a gente tem que olhar isso com controle mesmo, a despeito de todos os avanços, que não são poucos. E esse não é um problema da DEPS, esse é um problema estrutural. A gente ainda tem... Olha, nós temos a 3ª maior rede do país. Nós temos a 3ª maior rede do país. Nossa rede não é pequena.
Como assim? E ela ainda não é suficiente, nós ainda temos agências com 6 empregados. Então, assim, o problema é muito maior do que a DEX possa resolver sozinha. Eu posso dar só... Eu amo trabalhar na rede. Claro. Só que a rede hoje não tem mais vaga técnica. Ela não tem função técnica. Na ponta hoje, ou você segue carreira gerencial, ou não tem função. Não tem função. No passado, existia lá o supervisor de habitação, o técnico de fomento, o assistente de agência. Hoje, na rede, só tem função gerencial. Ou você é TB ou você é gerente. Ou você é TB ou você é gerente. Então, assim, a necessidade... A minha gerente, quando ela soube que eu vinha pra cá, mas você tem vontade de sair da rede? Eu hoje só não quero mais ser gerente. É uma possibilidade minha não querer ser gerente. E eu não tenho pra onde ir. Ou eu tenho que buscar uma vaga na área meio, ou eu sou TB. E eu não quero ser TB, eu tenho potencial para ser mais dentro da empresa. Ou eu sou TB ou eu sou gerente. Muito bom. E aí realmente a gente desperdiça talentos. Eu me considero um talento na empresa desperdiçado como TB. Eu e muitos. Realmente eu não estaria aqui para falar por mim. Lívia, que bom que vocês estão ouvindo. Deixa eu só finalizar aqui. Eu quero deixar você confortável que nós estamos trabalhando para resolver essa questão. Temos lá o canal com o presidente hoje que está institucionalizado, com sucesso, né? Chegando 600 mensagens ao dia. E grande parte dela vem de encontro à sua inquietação. E tenha certeza que nós estamos buscando as melhores soluções. A gente tem que trabalhar muito, Paulicélio, e para quebrar essas barreiras, tá? Assim, o que você está fazendo aqui é a representação, como bem disse o Antônio Carlos, de todo um movimento que nós não queremos. Nós não queremos essa sua inquietude. Nós queremos o conforto e o seu sucesso que vai refletir em nós. Claro. Então, está sendo tratado isso, tá? Toda semana eu recebo pessoas que enviaram e-mails falando dessas barreiras. Eu reúno eles numa sala e converso. Aonde está o ponto de convergência aí? Nós estamos fazendo uma reestruturação de cima para baixo. Como eu disse, a gente não consegue pensar caso a caso. Mas acredite, nós estamos trabalhando para melhorar. E vai ser melhorado. Tá? Então, assim, muito obrigado e tenha conforto e segurança que esse é o momento da mudança. Nós viemos aqui para fazer essa mudança. Tá? E obrigado pela sua apresentação.